Tá rodando aí também? Tá tudo rodando. O som também tá rodando? Aqui tá rodando. Aqui tá rodando. Tá? Beleza. Tá. Show. Ok. Tem a claquete aí, né? Pega aí, Carol. Tem a claquete aí do lado. Quer que eu faça aqui? Bate, é. Acho que é legal. Show. Você também precisa, né? Não? Bate uma palma aí, Pedro, pra outra. Aí, nota 1000. Show. E você, como é que foi fazer esse filme? Como foi o processo do Dependências, assim? Então, pois é, a gente começou na peça, né? Sim. O Lucas Paraíso chamou a gente para esse festival que eu tenho um enorme, foi um período assim incrível, era de graça no Castelinho do Flamengo. Cada quarto era uma história diferente, a gente ficava em looping, né? Eram cenas de 15 minutos que a gente fazia a noite toda, no final era show em looping também, era muito legal. E aí eu pensei, como eu já estava querendo dirigir, eu falei, tá, eu vou começar então como se começa, né, com um curta. Eu tinha 2 histórias. Uma era uma peça que eu fiz em casa na pandemia, que chamava Nunca Estive Aqui Antes, que era um monólogo, e tinha essa, Dependências. E aí, pensando na primeira coisa, o monólogo era muito experimental, assim, e tudo. E aí eu fui na Cosmo, que produziu o Trans e tal, e eles leram os 2 e falaram, Luísa, esse aqui legal, a gente gostou e tal, mas é uma coisa mais experimental, e esse daqui a gente consegue talvez... Aí eu fui, e aí fiquei escrevendo o roteiro, assim, em 6 meses, nessa coisa de não deixar nada de fora, assim. Eu não deixei brecha, assim, pra gordura nenhuma, porque tinha que caber em 4 dias de filmagem. Então, 5 páginas por dia já era muito. E aí, pronto. E aí começamos a decupar, tudo gente que queria fazer, claro, porque ganharam R$2, né? Gastaram mais do que ganharam. E foi muito, muito legal, assim. Realmente, uma coisa que... Não sei, acho que foi uma droga que eu já tomei. E a Marina já fazia a peça. Sim. Foi fazer... A Marina faz tudo que eu faço, tem a Marina. Ou ou todo mundo sabe, ela assina alguma coisa, ou ninguém sabe, mas ela tá sempre comigo, assim. Desde a primeira peça, primeira peça profissional que eu fiz, que o Bernardo Jablonski dirigiu, eu tinha 16 anos, a Marina... Queda Livre, né? Queda Livre. A Marina legal, estava lá e ela me olhou com 17 anos, eu mentia que eu tinha 20, então eu fiquei 3 anos pra ela, dizendo pra ela, quando eu fiz 20 mesmo, ela falou, você tem 20 há 4 anos! E ela tem uma coisa incrível, ela é professora da Unirio, né? E ela tem uma coisa que ela não acha que jovem é idiota, assim. E é muito raro quem tem essa sabedoria, assim. Não que eu não fosse idiota, obviamente eu era, mas assim, de acreditar, de não achar que, enfim, ela me pegou ali naquela idade, fez a peça e a gente trabalha junto direto. E esse desafio de dirigir propriamente mesmo, assim, tá nesses 4 dias com a coisa apertada. Quase morri. Quase morri. Tem algum jeito, porque eu particularmente acho que é impossível você não ficar tenso com a situação. É impossível. Tenso? Ah, é? Tenso eu tô, sei lá, agora. Eu tava desesperada. Parecia que eu ia ter um ataque do coração o tempo inteiro. Eu não fumava, eu comecei a fumar. Eu parei tem 1 mês. Eu fiquei fumando 1 ano inteiro, 1 ano e meio. Porque eu falei, ou eu fumo ou eu morro. Então eu preferi fumar, porque eu fumava um cigarro atrás do outro, desesperada, uma responsabilidade que, assim, eu também produzi, né? Eu sabia que eu não tinha outro dia, que eu não tinha nem 10 minutos, né? Mas, assim, estudei muito, muito cada plano. O Daniel Venosa comigo, a gente fez a planta da casa, das 2 locações, e a gente marcou posição a posição de câmera. Então eu sabia de cor, assim, todos os planos que eu queria em todas as cenas. E marcado. E as assistentes também estavam comigo o tempo inteiro, minhas amigas, assim. A Gabriela, que foi a segunda assistente de direção, a gente começou a decupar, pra você ter uma ideia, em janeiro. Nossa. Eu filmei em maio. Então eu tava realmente muito. Eu ia ensaiar com os atores nas locações. Tá vendo? É uma coisa que se você vai fazer com uma turma que quer receber pelos ensaios, não vai dar. Não tem dinheiro. O teatro a gente ensaia assim, né? Eu acho que eu espero só fazer assim, porque tem que ser com gente que tá afim
E aí a gente ensaiava nos lugares, as marcações, o balé todo a gente ensaiava lá. Ensaiei muito com eles. E a decupagem mesmo, não, por isso que não tem tempo de pensar na hora. Eu também, primeira direção, não tinha como. Agora tem coisas que me enlouqueciam. Eu, obsessiva, 5 meses ensaiando, decupando. Aí cheguei, primeiro dia de locação, lá em Santa Teresa. Todo mundo, 8 da manhã, sala, primeira cena, Daniel. A luz aqui só fica boa às 2 da tarde. Falei, como assim? E agora? Como assim? Como assim? Aí não, eu tenho que mudar pro banheiro, coisa e tal. E essas coisas também, que aí a luz aqui agora não tá boa. E aí a gente enquadra e ficou ruim. Aí como é que faz? Aí eu fico desesperada. Eu não sei lidar com acaso ainda. Porque eu não tenho experiência, né? Eu acho que como atriz agora eu consigo, me dá um texto agora e tal. Eu até tenho cara de pau pra fazer. Mas dirigindo, inventar agora uma decupagem, por exemplo, eu ainda não tenho essa... Até o banco virou 3 tabelas. Exatamente. A gente está aqui nesse lugar que... Será que os nossos futuros humanos vão saber o que é isso? Porque cinema não vai deixar de existir, né? Mas será que o cinema virá locadora? Porque eu lembro que da última vez que eu filmei aqui, a galera queria destruir essa sala. Foi a notícia que eu recebi, assim, que eles queriam transformar isso aqui num café. Será que isso aqui vai ser um café ou vai ser outra coisa? É uma coisa que eu me pergunto, assim, de verdade. Você acha que vai virar um café mesmo? Espero que não. Né? Já tem um café ali? Já. Espero que vire, sabe o que? Uma faculdade de cinema e que seja uma sala de aula e que a gente tenha uma faculdade pública incrível de cinema e as salas sejam divididas pelos cinemas que estão se fechando no Rio de Janeiro. E se a gente começasse esse projeto agora, assim, qual seria a primeira coisa que a gente faria, assim, para poder montar essa escola? Agora, assim, aqui. Contratar professores de roteiro. Você sente que faz muita diferença. É o que não existe. Roteiro, né? Todo o resto é igual quanta equipe aqui para fazer fotografia, câmera, tudo, atores, né? Agora roteiro, difícil. O que é um bom roteiro para você, assim? Nossa, O meu pai tem uma piada em casa que ele fala que quando chega um bom roteiro pra ele, ele tem vontade de levantar uma bandeira branca igual a do Papa, sabe? E hastear ela, um roteiro bom, assim, porque é muito raro, mas eu acho que... Nossa, é difícil responder o que é um bom roteiro. Eu consigo responder mais fácil o que é uma boa personagem, eu acho. Que é... Quando a gente tem uma personagem que está em conflito consigo mesma, ou seja, ela tem Ela tem o básico da personagem. Ela quer uma coisa, aí ela vai, consegue, ela descobre que aquilo não é o que ela queria e tal, esse arco, tudo bem. Mas quando ela tá em conflito também internamente, a gente vê que a base do ser humano é o conflito e que ela não é uma personagem chapada, aí eu acho que me interessa, assim. Agora, um roteiro bom... Meu Deus do céu. Não sei, talvez eu precise fazer esse curso, mas uma história boa, uma história que a gente fica... Porque precisa de tanta coisa com um roteiro bom, por isso que é tão difícil. Tem que ter uma história boa, os diálogos têm que ser interessantes, os personagens têm que ser interessantes, tem que ter relevância política, relevância emocional, um pouco de graça, porque mesmo nas maiores tragédias tem que ter um pouco de humor. Então é tanta coisa, é tanto pente fino que... Não sei, um roteiro bom é quando eu vejo que... Pronto, um roteiro bom é quando eu vejo que todas as cenas... por si só, poderiam ser um filme sozinho. Não Sim. tem desperdício. Você como atriz também, trazer essa tua experiência, assim, o que é importante para você na direção? Quando você está sendo dirigida, quando você está nesse outro lado, assim, é importante esse cuidado com o ensaio? Então, que engraçado, porque mudou tudo. Mudou toda a tua visão. Tudo. Mudou tudo. Quando eu voltei a atuar, parecia que eu tinha nascido de novo. Bizarro, impressionante. Agora, dirigindo, por exemplo, eu vi uma coisa que os atores gostavam muito, é que, assim, muito do processo de ensaio da Bia Lessa me ensinou muito também a dirigir, porque a gente ensaiava 9 horas por dia durante 4 meses, de segunda a sexta. E eu via como ela era obsessiva com cada detalhe, ela nunca deixava a gente assim. Peraí, mas você tá fazendo um sapo. Mas qual é o teu sapo? Por que o teu sapo é diferente do sapo dela? Qual é a tua opinião sobre o sapo? Eu falava, caraca, qual é a minha opinião sobre o sapo? Eu não sei. Aí vai pro fim de semana e fica olhando os sapos, fica olhando as lagartixas, pra sacar
qual é a minha lagartixa aqui? O que a minha lagartixa tem de diferente de todas as outras lagartixas, assim? Então, isso de bicho, imagina de personagem. O que é que a Marina tem pra essa personagem que só ela tem? E agora, tem uma coisa linda também que o Amir Haddad fala muito, que eu fiquei muito chapada com ele. No ano passado eu estudei com ele, que ele fala, ele chega e ele fica sentado. E se você não faz nada, nada vai acontecer. Ele fala, tudo vem do ator. Se o ator não começa a me trazer coisa, eu não tenho o que fazer. Então isso, por exemplo, com os atores do curta, era muito legal, porque tudo que eles me traziam eu achava interessante, sabe? As Carlas, por exemplo, que é a Suzy e a Clarissa, elas que inventaram que elas eram namoradas. Eu adorei, eu falei, vou botar no roteiro. Então, como eles participaram desde o começo, as observações que eles tinham sobre o personagem, a opinião deles, pra mim, era muito importante. Então, eu acho que tá aí, uma coisa que eu quero que façam comigo como quando eu sou atriz, é isso, é trazer desde o início, desde o roteiro, desde a decupagem, para que eles também se sintam donos daquilo. E outra coisa também que a Suzy me falou que ela adorava, por exemplo, o set é a coisa mais desconcentrada que existe no mundo inteiro, né? Realmente não é o espaço do ator, eu entendi isso também dirigindo. Não é sobre ator. O ator, cara, que lute. O ator que lute, cara. Porque, assim, a gente já ensaiou muito. No set é muita coisa. Eu tenho que saber se o plano tá bom, se a luz tá boa, se o som tá bom. Claro que eu vou olhar pra atuação, mas se a marca tá boa, se o corte... É muita coisa. Então, ele tem que ir lá pra um canto, ficar com o fonezinho dele, concentrado. Não... Assim, eu falei, gente, a gente tem 4 dias, vamos beber depois. Mas, assim, uma coisa que eu queria que eles ficassem concentrados. Porque a gente não tem tempo pra eles se concentrarem. Eles têm que chegar num pico de emoção em 2 minutos. Então, já tem que estar fomentando isso dentro deles. Eu sei como é, a gente não chega assim num pico em 2 minutos, e precisa chegar. Então eu falava, ó, em 2 minutos vai ter que estar aloprando aqui, vai lá, se concentra, botava eles escondidos numa sala. Luz, quanto tempo? 5 minutos. 5 minutos pra ficar louco, hein? Aí eu organizava, acho que eu me preocupava com a emoção deles, digamos assim. Que eu acho que é uma coisa que ator sabe que é importante, mas quando a pessoa não atua, é tipo, não tem essa preocupação, né? E aí quando eu voltei a atuar depois disso, caraca, cara, eu ficava... Até hoje eu tenho mais dificuldade, porque eu tô muito preocupada na decupagem da cena pra entender, sabe? Eu não relaxo, eu fico querendo saber quais são os planos da cena, pra onde eu vou, pra onde que eu entrego. Porque muda tudo. Uma coisa também impressionante de dirigir é que a parte técnica da atuação, ela é muito com a câmera, assim, não adianta você estar fazendo uma coisa incrível se eu estou num plano aberto e eu não vou ver. Então, que os atores saibam a decupagem para saber também, olha, aqui eu quero olhos de loucura, aqui é mais corpo de loucura, porque eu tô com o seu corpo todo. É mó barato, cara, dirigir realmente foi um negócio aí que mexeu comigo. Porque acho que é interessante falar sobre isso. Você estava falando dessa coisa de mudança, né? A gente está numa sala que eu acho que isso aqui daqui a pouco realmente, questão de anos. A gente está num espaço vazio, né? Sei lá o que vai ser isso, né? Literalmente. Uma coisa tão rara hoje em dia também, né? O espaço vazio. Sim. Mas, diga. Você acha que propostas vão ser suficientes para preencher esse vazio? Você acha que tem maneira de preencher? Eu acho que vai ter que mudar mesmo, né? Vai ter que encontrar uma nova forma de... Você está falando dos cinemas ou é uma questão mais filosófica? Cinemas, não sei. Não sei. Mas algo tem que ser feito, né? Porque não tá... É engraçado falar disso hoje, porque a gente não sabe. Tá? Os cinemas estão vazios. Como é que faz? Menos cinemas, menos sessões, mas talvez trazer um pouco do teatro para o cinema, né? Fazer sessões que as pessoas vão sempre debater. No Transe, por exemplo, o nosso lançamento, a parte mais legal eram os debates. E agora a gente está querendo armar, só ter tempo para isso, mas de fazer um circuito, inclusive, assim, na Baixada. E aí a gente vai marcar, vai ter sessão tal dia, e aí a gente vai lá e vai debater. Mas a gente vai estar em todas as sessões, nem que demore 1 ano para fazer 8 sessões, sabe? Talvez seja isso, né? Você acha que eu acho que a casa é fundamental nisso também, né? Assim, o que acontece, tem coragem, né? Mas é outro cinema, né? Sim. Sim, eu amo. Tipo, meu filme favorito é o Close-Up do Kiarostami. Aquilo ali tem muito do acaso, né? Você já viu esse filme? Já. Você sabe aquela hora que o Mark Malbaf vai lá pegar aquela flor, ele fala, não pega essa, pega a rosa. Sabe? Nossa Senhora.
E tem muito, né? O próprio Jafar Pahani. Sim, Cara, também. aquele do urso, eu esqueci o nome certo, mas acho que é Dois Ursos, alguma coisa assim. Um filme mais recente dele, assim. Que ele pega os atores meio que interpretando pessoas que sobreviveram à Revolução e que estavam ali meio que com esse passado atrás, assim. E aí você não sabe se os atores, se são Sim. pessoas, se eles viveram aquilo, porque com certeza eles viveram aquilo, sabe? Sim, de alguma forma, né? É engraçado que você falou agora que o acaso é muito importante, né? E eu, dirigindo, assim, né? Ano passado, eu vivi essa primeira experiência, assim. Cara, não dá tempo para o acaso, porque você tem aqueles dias... E o que é mais angustiante é que você, assim... No caso do curta, né? Eu decupei ele igual uma obsessiva e tal. E cada dia de trabalho eram dois meses de trabalho. Um dia de 7. Não tem tempo, não tem dinheiro para o acaso. Ainda mais aqui no Brasil, a responsabilidade. Então, não sei, mas ao mesmo tempo eu fico vendo o Irã e falo, cara, o Irã é aqui, por que a gente não consegue? Mas essa vibe da equipe, assim, também. Você sente que isso interfere, tipo, a equipe tá ali numa cena X. Eu acho que isso é fundamental. Cara, assim, uma vibe em torno. Cara, eu posso falar? Aí tá aí uma coisa que eu fiquei emocionada, porque a gente tá aqui falando, né, do cinema, como é que as pessoas vão pro cinema e tal. Olha, eu não teria como ter feito meu filme se não fossem apaixonados por cinema. Uhum. Assim, o Contra-Regra, o Cabelinho Contra-Regra, que trabalhou comigo, cara, o Cabelinho tava agora, a casa dele na enchente, se fudeu. Aí agora que tá o mercado, ele tipo, tá lavando peixe, mas ele é o maior contra-regra do mundo. O cara trabalhou comigo desde o primeiro dia. Meu maior braço direito, ele virou da minha família. Ele tinha opinião, assim... Sério, ele foi um cara fundamental, assim, pro meu filme. E pro nosso filme, né? E sim, então assim, não teria como, sabe? Os meninos da maquinária da elétrica que emprestaram o equipamento pra fazer um curta. O que eles vão ganhar com isso, gente? Sabe? É porque eles gostaram da história e gostaram de estar ali com a gente. Ninguém vai ficar milionário. Não é que as pessoas são ricas e estão fazendo cinema pra se divertir. Eles não são, eles trabalham, esse é o trabalho deles, né? O nosso trabalho. Mas fazem porque acreditam. Eu fiquei muito emocionada, assim, de estar nesse lugar, de comandar essa equipe, assim, porque tudo me pergunta, né? A blusa é preta ou branca, né? Cinza, não sei o quê. Tinha uma história que eu falava, não é possível que eu tenha que decidir, cara, isso. Não é possível. Eu falava assim, direção pra Chica. Eu falava, Chica, você não pode decidir a tampa? Eu tenho que ter opinião sobre a tampa. Cara, quer encontrar apaixonado por cinema, vai fazer curta-metragem. Ou vai fazer cinema também, porque ninguém ganha dinheiro com isso. É uma coisa que você é tipo uma vocação, muito bonito. Eu encontrei um espírito de amor pelo trabalho que eu encontro no teatro, porque no teatro nunca tem dinheiro. É sempre uma coisa da gente levar os nossos móveis, as nossas roupas, o nosso sangue ali, batalhar por aqueles momentos, assim. E no filme... Nossa, totalmente, assim, cada pessoa que fez o filme fez mesmo, assim, muito bonito. No Transe foi assim também. Eu ia perguntar disso. O Transe foi um encontro de vocês, assim, né? Muito. Aquela cena mesmo da festa, que eu acho que é legal, porque é a cena que vocês começam a filmar mais ou menos o filme. Total, primeira diária. Como é que... O que isso também te trouxe, né? Porque eu acho que foi uma coisa nova para todos vocês. Totalmente. Eu não teria feito coragem também de dirigir se não fosse o Transe. Total. Olha, interessante. Total. Aquilo mudou uma coisa em mim. Tanto que eu me passei para fazer mestrado no FRJ em Artes da Cena, em teatro de autoficção. Já larguei, porque entrou a pandemia e eu não aguentei ela online. Mas porque o Transe me falou, cara, eu quero fazer mais disso daqui. Isso que você estava falando do acaso, né? Uhum. Se eu pudesse dizer assim, acho que como atriz eu adoraria muito usar o acaso na minha atuação. Respira, assim, eu vejo que vem coisas que eu não esperava. A Bia era muito assim também no ensaio. Ela pegava um texto, dava pra gente 10 páginas e falava, em 5 minutos eu quero que você faça alguma coisa. Eu falava, Bia, em 5 minutos eu não consigo nem ler. Ela falou, se vira, porque eu não quero que você tenha o tempo de você racionalizar o que você quer mostrar pra mim bonitinho. Vai lá, faz errado, vai lá, vai. É um método que também joga, que você descobre coisas. E no Transe era assim, a gente ia fazer uma cena, nenhum diálogo, a gente improvisando, uma hora elas falavam, para, bota a câmera ali, repete mais ou menos daqui, de caralho. Então, mas pra direção, eu não sei como é que elas fizeram não, cara, tem que ter muita coragem. Terá que suar, terá que chover, por mais 1000 anos. Está definido, Jair Bolsonaro e
Fernando Haddad vão disputar o segundo turno da eleição presidencial. Quem são essas pessoas? Eu não conheço elas. Quais filmes que você tem assistido, assim? O que você tem assistido agora que tem te impressionado? Tanto de cinema brasileiro quanto de fora, sabe? Agora eu criei tem um cineclube lá em casa que a gente estava conseguindo fazer. E que a gente queria fazer só grandes... Porque no Dependência, na estreia, a gente começou uma brincadeira entre nós, a equipe, que é qual é a vergonha do cinema brasileiro que você não diz pra ninguém que você não viu, mas aqui você vai ter que dizer. E aí a gente expandiu isso pro mundo. Então a gente começou a fazer, vamos fazer então um cineclube que a gente vai ver filmes fundamentais do cinema que a gente não viu. E aí tinha isso, assim. Mas brasileiro, por exemplo, um que veio com... Você vê, Carolina, né, foi minha madrasta 20 anos e eu nunca tinha visto os filmes do Jabor. Eu só vi depois que ele morreu. Na missa de 7º dia dele foi aqui. Foi aqui, na estação. E passou Eu Sei Que Eu Vou Te Amar, né? Com a Fernandinha. Cara, filmaço. Aí eu fui chamada pra fazer Darlene Glória. Aí eu fiquei vendo todo dia o Toda Nudez. E aí, depois que meu curta ficou pronto, todo mundo me falava, nossa, lembra muito Tudo Bem, lembra muito Tudo Bem, lembra muito Tudo Bem. E eu nunca tinha visto. Aí também vi recentemente Tudo Bem. Muito interessante, né? Porque, enfim, minha geração não viu ele cineasta, né? Viu ele mais lá comentando política e tal. E trabalhos incríveis. E outro que eu também tô louca pra ver do Apichatpong, que é o Memória. Você viu? É o Memória. Eu vi aqui no festival, só que eu tinha visto 3 filmes, eu tava morrendo de fome, parei no meio, então... O Matheus, quando ele veio aqui nessa sala, ele tava falando do Cine Hollywood. Ele falou que teve uma conversa com você, que ele estava falando dessa coisa do timing da comédia. E que o timing do Cine Hollywood era bem diferente do alto para ele. Porque é um timing de uma comédia cearense, não é uma chanchada tão tradicional, não é uma... Sabe? Ele estava discutindo isso, assim. E eu queria saber se você pensa muito nisso também, quando você está na questão da comédia. Ou Total. Se você para e pensa, tá, que tom de comédia é esse? Assim? Total. Qual o tom dessa O Cine Hollywood foi uma super... um pulo pra mim, por exemplo. Porque eu já tinha feito comédia, mas ali é outra coisa, né? É farsa. É outra coisa. Eu falei, será que eu vou conseguir? Caraca, e tal. E aí foi quando eu comecei a copiar o Matheus. Eu faço muito isso, sabia? Eu entendi na fórmula que eu fiz com a Drica, por exemplo, que eu falei, caraca, cara, estão me pagando pra eu copiar a Drica. Uma coisa que eu faria mesmo, sabe? Eu já copio ela há anos. Você olhar muito o trabalho de um ator que você admira é uma grande faculdade, assim. Então, acho que esses diapasões é muito... Acha uma atuação que você gosta muito, assiste, uma hora vai estar dentro de você, assim. Eu fiz isso muito na Darlene também, agora, que eu fiz ela no filme do Mauro. Eu assisti Toda Nudez 15 vezes. Aí comecei a acordar e assistir. Uma hora a célula... A gente não imita pai e mãe, Nossa, né? Pequeno, criança. Você não fala se é uma criança que foi adotada igualzinho a cara da mãe. Não é? O que mais tem. Aí você vai pegando, a célula vai pegando. Então, assisti. Outro dia meu pai estava me falando que eu assistia muito com ele as coisas quando ele trabalhava de diretor de núcleo. E ele me falou, eu não lembrava que óbvio, que eu era uma criança, mas que eu ficava vendo a Andréia fazendo a Marilda, por exemplo, repetidamente, que eu chamava ele para ver, olha isso que ela faz com a mão. Eu não sabia, mas assim, tem uma coisa que eu gosto muito de quando eu vejo uma peça de teatro que eu amo, pra mim é tipo sagrada, tipo, nossa... Achou a bandeira branca. E aí eu vou ver várias vezes. Então eu vi muitas vezes a mesma peça já. E filme também. Quando tem um filme que mexe comigo, eu vejo 30 vezes. É como se eu quisesse roubar um pouco aquilo pra mim. Tem alguma coisa que eu não perguntei pra você que eu deveria ter perguntado? Meu Deus. Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer. Eu fico dando uma de abujanra, né? Não era pra fazer isso. Poxa, cara, eu amo. Abujanra, amo. Não tenho comparação, obviamente. Alguma pergunta que eu gostaria de fazer pra mim mesma? Alguma pergunta que eu deixei de fazer que você acha que teria sido fundamental eu fazer e eu não fiz. E aí a gente não vai fazer, né? Não. Tá, então ótimo. Por exemplo, uma coisa me veio agora, tá? Mas a escolha dos atores, como é que acontece? Né? Quando você escreve os personagens, Sim. Como é que pula os atores na sua cabeça? Eu não saberia responder, porque... Engraçado, no curta, por exemplo, a minha primeira opção foram eles, e eles toparam, mas como que
pulou na minha cabeça, a cara deles. E agora escrevendo, você vai escrevendo, uma hora pula um ator. E aí você começa a escrever pensando nesse ator. Como é que eles chegam, essas entidades? Outro dia alguém falou, eu tava saindo, falou, tá indo fazer Blandina? Eu falei, tô indo fazer a entidade. Tem uma hora que você faz tanto aquela pessoa que vira uma entidade. Tem uma coisa do nosso trabalho que permeia o sutil, assim, né? E esse lugar também de você estar interpretando uma pessoa que existiu, né? No caso... É a primeira vez. É a primeira vez, né? Como é que é isso, assim, pra você? Que existe, né? Sim. Tá viva? Tá viva. Esse processo, assim, sabe? De você... Porque você, além de olhar esse trabalho, você também tem que se pautar muito na pessoa, né? Sim. Tem uma coisa muito legal que é... Por exemplo, eu fiz isso muito com a Drica, né? Na Fórmula. Tinha que imitar um pouco ela. E ela também tinha que me imitar, né? Mas a gente tinha uma base, assim, né? Porque também tem uma coisa meio salto no escuro, assim. Começa um novo personagem. Meu Deus, não tem referência de nada. Pode ser o que você quiser, né? Todos os meus personagens passam meio pelo Coringa. De alguma hora eu falo assim, esse personagem é o Coringa. Outro dia eu falei, cara, eu falo isso há 10 anos, é que eu amo o Coringa. Então. Mas a Blandina, por exemplo, eu vejo muito Coringa, assim. Mas é claro que eu não tinha essa coisa de, tipo, eu quero ficar igual a Darlene Glória. Até porque a Darlene é uma personagem... É uma atriz que, assim... Muita gente conhece, mas ela não é alguém que todo mundo vai saber hoje e ter que ser igual. Ela é uma coisa, assim. Então eu sabia que ia ser um encontro entre eu e ela. Tem umas atrizes de cinema mesmo, né? De cinemão, tipo Norma Bengel, ela. Exatamente. Você olha assim, você vê que tem um trabalho realmente... Uma capacidade mesmo de curva dramática, de tudo. Cara, a assim. Darlene, pra mim, foi um negócio assim, realmente, a atuação dela no Toda Nudez tipo, pra mim, assim, Fernanda Montenegro no Central do Brasil e Darlene fazendo, cara, é uma coisa que, caraca, e aí você vê as entrevistas dela dizendo sobre como ela, já viu ela falando sobre como ela... Não. Nossa, ela deu aquela entrevista pro Celton, naquele programa que ele fazia, Tarja Preta. E que ela, tipo, porque a Darlene teve uma vida... A história de vida da Darlene é barra pesada, né? Tanto é que ela virou pastora depois e nunca mais atuou, né? Mas ela realmente entrava na personagem ao ponto dela se perder, dela... Muita droga, né? Muita droga, virando noite. E, assim, uma cena, por exemplo, ela falou que ela tava... Que ela saiu do set, foi, aí ficou, né? Boate, não sei o quê. Não dormiu, foi gravar. Ela tinha tomado um ácido. Deram um ácido pra ela, ela não sabia. E ela foi filmar alucinando. Aí o Celton fala, que cena é essa, pelo amor de Deus? E é uma cena que ela tá lá, que ela chega, que é uma cena ótima, não tem nenhuma grande diferença das outras, mas ela... Ai, cara, ela é uma vida muito sofrida, ela viveu a dor, assim, intensamente, e eu acho que isso tá refletido no trabalho dela. Tem uma coisa, eu acho, sobre atuação, que você vê os atores que têm coragem de enfrentar a vida, enfrentar a dor, e não ficar passeando, que isso, cara, pelo menos eles são atores, isso vale a pena. Pois olha, você me disse, sua mulher não chegava a meus pés. Você berrava. Minha mulher era uma chata! Minha mulher era uma chata! E você, assim, com um Grande Sertão também. Queria saber um pouco desse processo, né? Você falou muito da Bia, eu acho que é também muito legal isso. Porque você passou por esse processo inteiro, né? São 7 anos. São 7 anos, Gi. Olha só quanto tempo. De você estar com a Bia e depois fazer o filme, né? E eu queria muito saber também desse processo do filme, né? Que eu acho que é bacana, assim, né? E o processo desse elenco específico. Sim, sim. A gente tinha muito esse espírito, assim, também. Tava todo mundo, né, com o famoso cu na mão, né? O maior desafio, o filme, os personagens. Eu, Luiz e Edu, principalmente, assim, personagens que tinham uma composição ali, né? O Caio também, claro, mas ele já fazia o Riobaldo e tudo. E aí a gente ensaiava sozinho, a gente também... Aí uma hora a gente falava, hoje vamos cuidar do Luiz. Aí o Luiz fazia, a gente opinava. Aí depois Edu, depois Luiz, aí todo mundo opinava, assim. É tão legal quando você consegue uma turma de atores que ninguém se chateia, sabe? Tipo, porque é difícil você opinar no trabalho do outro, mas se você diz, tudo que sua opinião me interessa, aí é muito legal, porque aí... Você pode dar a sua opinião, você pode receber a opinião dos outros, e aí todo mundo meio que faz isso coletivamente. É muito chato criar personagem sozinho, porque
A gente só existe em relação com o outro. Então o personagem também só existe em relação com o outro. Como é que é o seu personagem? Depende de com quem ele está se relacionando, né? Então... Mas foi muito doido, porque a gente estava saindo da pandemia. A gente ia filmar, veio a pandemia, então a gente fazia leituras, eu ficava malhando igual uma louca, ensaios, assim, né? Eu, Caio e meu pai, porque a gente podia por conta da pandemia. Então, quando a gente voltou, a gente já ensaiou, assim, 2 meses, todo mundo de máscara e foi filmar. Foi um processo... Mas isso, assim, meu pai com a equipe de direção, a Flávia, assim, trabalhando muito. Eles tiveram um processo muito diferente do nosso, dessa coisa da pós, dos cenários, da decupagem. Imagina, o tempo que eu demorei 6 meses com um curta de 17 minutos, imagina eles, né, com um filme de 1h40, assim. Foram 2 anos trabalhando todo dia. O texto, né? Vocês seguiram também muito fiéis ao texto no filme, né? Muito. Mas o que você sentiu de diferença nessa transposição também, pra você como atriz, assim, né? Porque você estava ali no teatro, também com uma boa parte do elenco que foi pro filme, o próprio Lucas, uma galera ali. Balbino também faz. Balbino. E aí, como é que foi essa transposição? Você teve esse salto? Você sentiu esse salto? Muito, assim. Porque eu nunca tinha... A peça já dava uma coisa legal, porque, né, sempre fiz personagens masculinos, assim, né? Mas lá era criança, ou era a tragédia da morte dos cavalos, Mas tem uma coisa que o Diadorim, por exemplo, era como se fosse uma nova página, assim, porque o mais perigoso, o mais violento, primeira vez que eu falei assim pra todo mundo, falei, vamos fazer aula de tiro. Todos os atores já tinham feito, sabe? Porque os personagens masculinos matam e os femininos não. Então, essa coisa de matar pela primeira vez, de morrer pela primeira vez, é muito interessante como que é esse corpinho, assim, né, de mulher enfrentando esse mundo dos homens. E eu não queria que fosse uma coisa do tipo, eu fazendo um homem, porque senão chamava um ator pra fazer, né, eu queria que tivesse que tivesse nesse limiar do perigo. O masculino é muito retirado da gente, assim. É uma violência muito grande, porque todo mundo tem masculino e feminino. Os dublês, por exemplo, não queriam jogar a arma pra mim, só pros meninos. Nossa. E aí o Caio falava, ela consegue, joga. E aí caralho, ele e eu, a gente tinha que trabalhar pra falar, eu consigo. Escala isso daqui. Coisas muito básicas, cara. Tem que realmente botar todas as meninas pra virarem faixa preta de luta com 5 anos, porque é muito ensinado que nosso corpo é um objeto e não um agente, sabe? E essa provocação estaria nessa sexualidade e não na força. E aí a gente dublou tudo. Depois eu ia fala, botando mais grave, botando mais agudo, mexendo aqui, mexendo ali, para que eu não ficasse presa, assim. Então, acho que de composição mesmo, a maior composição que eu já fiz. Tipo, um personagem que cada gestualzinho a gente pensou nos ensaios. Muito oposto do transe. Oposto. Claro. Claro, porque estava próximo de mim e tudo era espontâneo lá. Lá não, tudo era construído. Não tem acaso. A única coisa, por exemplo, na cena da morte, lá, aquilo, por exemplo, é uma cama elástica-zinha. Até o Sterling falou, Luísa, você lembra que era uma cama elástica desse tamaninho? Eu falei, não lembrava, eu achava que eu tava numa cama elástica. Eu olho aquele salto e falo, eu tava numa cama elástica enorme. Ele falou, nada, era aquela de ginástica pequenininha, você que pulava. E aí, na hora, por exemplo, que eu tô indo morrendo, assim, eu só vi o Caio do outro lado da câmera assim, abre o olho! Aí eu só me lembro de estar tendo que morrer, mas abri o olho pra poderem ver meu olho. E o Gustavo Adba, o fotógrafo, me puxando assim pra eu cair em cima da câmera. Então, e eu agradeço muito a eles, porque aquela hora eu tinha que estar de olho aberto. E eu tinha que cair em cima da câmera. E eu não ia fazer isso se eles não tivessem ali me... História. O que diferencia um mártir de um herói? Licença pra ir, chefe. Alvo subindo pela viela do Riachinho. Se você tivesse que... Isso é legal, eu adoro perguntar isso. Se você tivesse que dar uma nota no Letterboxd para esse encontro hoje, dentro do cinema... Cara, no Letterboxd as pessoas são muito cruéis. São. Caraca, cara! Vocês acompanham essa recepção? Vocês acompanharam no Grande Sertão? Sim. E quando você gosta muito de um filme, você dá nota 2. Eu não gosto do Letterboxd. Assim, eu tentei, meus amigos falam, você tem que ter.
Mas é muito legal você falar mal, né? Assim, você... É tipo Maquiavel, você é muito fodão quando você gosta pouco das coisas, né? Mas uma coisa que eu fiquei muito chocada com o transe, por exemplo, foi o Twitter. Porque, claro, não uso muito Twitter e tal, mas agora com novela, filme e tal, eu tô usando. Usando assim, vendo. Mas teve uma onda de ódio da esquerda e uma onda de ódio da direita e uma onda de ódio da esquerda. Todo mundo sem ver o filme. E aí eu fiquei muito impressionada, porque só pelo trailer. Falei, gente, as pessoas não viram, que loucura. Esse é o mundo que a gente vive hoje, né? Então, o espaço da crítica, ele não existe para as pessoas que assistiram. É tipo, eu não sei o que é, mas eu já tenho uma opinião, né? A mamadeira de piroca, ninguém nunca viu, mas todo mundo tem opinião. Então, isso tá em tudo, na política, na arte. É uma coisa, assim... Quando a pessoa viu e ela tem uma opinião, isso o Letterboxd, por exemplo, é mais legal, é bacana. Mas a internet virou uma coisa que todo mundo tem uma opinião sobre coisas que elas não sabem. É a coisa, tipo, senta e vai ver a rua, calma, né? Mas então, eu não quero dar nota. Ah, que bom. Legal, que bom. Isso é ótimo. Queria muito te perguntar disso, dessa parte de fantasia, assim. Porque eu acho que a gente fala tanta coisa por essas metáforas. Você contar uma história assim, você conta muito mais. Eu acho que quando eu era criança eu vi muita peça, eu vi muito filme, eu vi muita coisa. Realmente, assim, eu lia muita Turma da Mônica, assim, a infância pra mim foi, eu acho que a minha geração foi a última, não sei como é que é hoje em dia, não sei, eu tenho uma irmã de 10 anos que ela não tem celular nem nada, mas eu não sei como é que tá o imaginário das crianças, mas a imaginação pra mim era fundamental, eu era filha única, eu brincava na rua, eu passava, sabe, a coisa da rua pra mim era importante, eu passava nos prédios perguntando se tinha criança, eu me lembro de falar, hoje eu vou passar o dia sentada no muro do meu prédio, olhando a rua. Eu lembro desse que eu adorava esse passatempo. Imagina se tem alguma criança que hoje consegue ter esse tipo de tédio. Tomara que sim. Mas eu lembro de falar, cara, hoje eu vou ficar olhando as pessoas passarem. Eu ficava olhando, assim, eu amava essa brincadeira. E uma vez eu vi a Reni Minuschini falando que o teatro só pode nascer... que ela viu a imagem de duas crianças brincando num lixão enorme. E uma tava assim e a outra tava assim. Tipo, ela falou, caraca, olha o Napoleão e o cavalo. Isso só existe porque elas estão num espaço vazio, né? A gente começou falando do espaço vazio. A gente começou, você fez uma volta boa. E o Peter Brook tem esse livro também do espaço vazio. E eu acho que esse lugar do espaço vazio na infância é fundamental pro resto da vida toda, assim. E outro dia eu vi a Regina falando que a coisa que ela mais sentia falta da época que ela fazia teatro é quando ela ia pro teatro de ônibus, pro Asdrubal, e ela ficava na janela vendo os comércios passarem. A minha irmã, por exemplo, da casa dela até a escola, ela pergunta, Alice, como é que é em Botafogo? Ela estuda na Sapieira. Ela sabe todos os comércios. Ela fala, Casa da Empada, Bradesco, não sei o que, farmácia tal, loja de sapato. Sabe, eu fico vendo aquela criança todo dia assim, Bradesco, loja de sapato, não sei o que. Cara, eu amo isso na criança. É um tempo que eles têm. E uma fantasia e uma capacidade de olhar de um outro jeito, umas coisas tão estagnadas na gente, né? Dizem que pra escrever a gente tem que ter, foi o Baudelaire que falou, sei lá, ou a visão de uma criança, ou de um estrangeiro, ou de um louco, né? Pra sair dessa coisa que a gente já tá todo mundo acostumado. É tirar um hábito. Sim. Né? Por exemplo, faz isso, deixa a gente meio louco, né? O transe, né? O que eu acho que é mais interessante no transe é que vocês estavam propondo uma coisa pro transe e pro Grande Sertão. Projetos diferentes, com verbos diferentes, mas eu acho que vocês estão buscando o tempo inteiro propor novas visões de como fazer cinema nesse país. Total! E interessante aí, você falar isso, é isso mesmo. É isso e foram dois filmes polêmicos, porque o que é o cinema brasileiro? A gente tá um pouco preso no realismo, isso me chateia muito, sabia? Assim, parece que a gente tá escravo do realismo. Em tudo. E aí bagunça quando não tá no realismo, porque o transe não tá. O que é isso? São vocês? Não são vocês? É a opinião de vocês? Não é a opinião de vocês? A Luísa é personagem? Mas calma, se passou no momento, mas é documentário, não é? Ué, lida com isso aí. E esse aqui, não é o sertão? Mas peraí, é na favela, mas é meio no futuro, mas é agora, mas calma, é um tom operístico? Mas, sabe, eu não sei se é uma coisa da televisão, o que é, mas eu acho que a gente tem que, cara, dar com o pé na porta do realismo. A gente não pode ficar... Você falou, né, da fantasia, né, a importância da metáfora. A gente não pode, senão vai ficando tudo muito raso. Total, né? Essa coisa também de você mudar a percepção sobre uma coisa, né?
É tão difícil, né, às vezes, né? Mas eu acho que os problemas, assim, a gente tá entrando numa onda meio filosófica, né? Mas, assim, é uma coisa que eu penso muito. Às vezes um problema, ele só é um problema porque a gente percebe ele dessa forma. E talvez se você Claro. mudar a percepção sobre aquilo, você lida com aquele problema de uma nova maneira. Aí ele deixa de ser um problema, vira talvez uma maneira de resolver. Total. Às vezes a gente tem que pegar o guidão e virar pro lado à força, né? Sim. É. Você acredita em destino, assim? Você acredita nisso, assim, em termos de... Claro que a gente faz o destino, mas você acha que tem algo que chega pra gente que é da dose do incontrolável? Eu falo isso em termos de Adoraria. carreira, em termos de vida, enfim, sei lá. Não sei, eu acho uma palavra um pouco forte, destino, assim, mas eu acredito muito que a gente projeta coisa, assim, né? Eu faço muita psicanálise, mas, assim, tem uma coisa que eu acho que... Uma coisa é certa. À medida que eu vou mudando, personagens diferentes chegam. Isso acontece, assim. Tô tocando, olha. Será que o áudio vai captar isso? Eu não sei. Mas é interessante. Começou a tocar. Porque eu acho que tem uma coisa... Talvez, para resumir essa coisa do destino, talvez eu acho que se você fica parado, do nada não sai nada, né? Como diria Hamlet. Mas assim, se você vai fazendo uma mudança interior pro que você quer, eu acho que ajuda a manivela, talvez, do destino a te ajudar, sabe? Uhum. Sim. E a gente... Obrigado por ter quebrado um pouco esse realismo hoje. Pois é, você Obrigado vê. Obrigado por ter proposto isso, assim. Foi genial. Eu agradeço mesmo. Você falou de intuição, eu não estava pensando nisso, mas você vê que eu tô pensando nisso. Você vê como é que você trouxe com tudo, né? A gente quebrou a coisa. Que bom. Isso é ótimo. Muito obrigado. Obrigada. Por tudo. Assim. Obrigada Obrigado a você. também por ter vindo. Obrigada a você, Pedro, a vocês, meninas. Estamos aqui nesse espaço vazio. Trabalho sem parar. Trabalho com vagareza, rapidez ou rápida lentidão. Quando ando de ônibus, estou sempre planejando algum trabalho, concatenando ideias. Prefiro muito as montanhas ao mar. O campo agrada-me imensamente. او دنیا مگر کسی رفته و آمده ببینه قشنگه یا قشنگی گویند کسان بهشت با حور خوش است من میگویم کآب انگور خوش است این نقد بگیر و دست از آن نسیت بدار کآواز دهل شنیدن از دور خوش است این نقد